que Deus colocou em nosso coração para a gente estar conversando e colocando algumas coisas. E a gente sempre escuta isso, né? Até hoje de manhã eu dei uma dica no WhatsApp, quando eu mandei aquela reflexão. Ou seja, a gente sempre pede, né, que faça um milagre em nossas vidas, né? Nós oramos por isso, Deus faz um milagre em nossas vidas, né? Olha para mim, né? Desça, né? Sua bênção sobre mim. Mas a gente esquece um pequeno detalhe. Se a gente for olhar a Bíblia, né, ler a Bíblia num todo, eu posso dizer que praticamente 80% dos milagres vieram posterior a um sofrimento, a um momento de dor, a um momento de angústia. E por isso que eu escrevi lá no WhatsApp, porque vocês querem um milagre, mas estão dispostos a passar pelo que precede o milagre? Se a gente for ver, quando Pedro andou sobre as águas, é um milagre, certo? Que a gente sabe até agora só Jesus e Pedro andaram sobre as águas, mais ninguém. E alguns mágicos malucos ficam fazendo disfarce, né? Dizendo que andam nas águas, mas a gente vê que é armação. Mas fora isso, a Bíblia só coloca dois que andaram sobre as águas. Moisés abriu as águas, né? Josué abriu as águas, Elias abriu as águas, né? Eliseu abriu as águas. Mas quem andou sobre as águas só foi Jesus e Pedro. Ponto. Então, só que para que Pedro pudesse andar sobre as águas, o que estava acontecendo? O que estava rolando? Maior tempestade, maior vendaval. Né? O pessoal lá estava apavorado. E aí nós vamos morrer no meio desse barco, no mar, aqui no meio, né? Com esse barco no meio do mar, aqui no meio lá da. Acho que era o mar, né? Mar da Galileia. Estava pescando. E aí daqui a pouco Jesus aparece andando. E ele se assusta, assombração, meu Deus. A gente já está aqui no mar escuro, sem nada, maior vento, maior tempestade, aparece um carinha gritando. Aí Jesus, Pedro, se és tu, manda que eu ande. E Jesus, venha. E aí o milagre aconteceu. Mas o que precedeu o milagre foi uma tempestade. A gente já conversou um pouquinho aqui. Quando a mulher lá, que estava com 12 anos já de sangramento, tocou nas vestes de Jesus, aconteceu um milagre. Né? O próprio Jesus reconheceu, de mim saiu o poder. Mas para que houvesse o milagre, ela passou 12 anos sofrendo. Gastou todas as suas economias, foram em tudo que é tipo de médico, vamos pensar aqui, né, geral, especialista, homeopata, chinês, alternativo, em tudo que tipo de médico ela foi para ser curada lá do sangramento e não conseguia. Então ela passou 12 anos sofrendo para receber o seu milagre. Pegamos lá curas. As pessoas leprosas, né, 10 leprosos curados, apenas um foi lá e voltou para agradecer Jesus. Qual foi o sofrimento? Própria doença. Né? A menininha lá, filha de Jairo, que Jairo foi lá e foi pedir para Jesus, por favor, cura minha filha que ela está morrendo. Aí no meio do caminho, que ainda é nessa passagem, né, que a mulher toca nele, Jesus dá uma paradinha para falar com a mulher que tocou nele. Nisso veio o pessoal dizendo, poxa, sua filha morreu. Não incomoda mais Jesus. Não tem o que fazer. Aí Jesus solta uma dele, né? Não, ela não morreu, está apenas dormindo. E aí foi lá e fez o milagre, a ressuscitação da menininha, da filha de Jairo. Mas passaram por sofrimentos. Então muitas vezes nós oramos pedindo o milagre de Deus, que se faça um milagre em nossas vidas, mas a gente não quer o sofrimento que antecede o milagre. Nós queremos só o milagre. Isaac, lá em Gênesis 26, eu gosto muito dessa passagem, porque me diz bastante coisa. Lá em Gênesis 26, o que acontece? Isaac está a fim de ir para o Egito. Deus fala, fica mais um pouquinho aqui. Se você ficar aqui, eu vou te abençoar. Aí Isaac fica. Aí daqui a pouco ele desce, passa um tempo lá na corte do rei. O rei fala assim, cara, você está muito tempo aqui, vaza. Né, para um popular, sai daqui. Aí Isaac vai para o deserto, abre um poço, jorra água, os pastores do rei vão lá e entulham o poço. Não, esse poço é nosso, você não tem que se meter. Aí de novo, anda mais um pouco, acha outro lugar, cava o poço, acha água de novo, e assim por diante. Sucessivamente, né, Isaac ou os seus, né, quem estava junto com ele lá, da sua casa, cavavam um poço, achavam água, entulhavam, roubavam e assim por diante. Olha o sofrimento nesse processo. Aí chegou uma hora que o pessoal falou, não, peraí, vamos fazer uma aliança com você porque a gente sabe que verdadeiramente Deus está contigo. Porque tudo que você faz dá certo aqui. Então a gente não quer mais mexer com você, cara. Porque a gente viu que Deus está com você, então onde você pôr a mão aqui vai sair água, vai dar certo. Então vamos fazer uma aliança. Não mexe com a gente, porque a gente não mexe com você. Mas o sofrimento, para cavar poço atrás de poço para buscar água porque as pessoas tomaram. Então a gente tem que entender isso. A gente às vezes quer receber o milagre de Deus, mas não quer reconhecer esse milagre.
O que é isso? O reconhecer o milagre. Porque às vezes a gente está tão bem, você ora por um milagre, quando ele vem você não reconhece ele. Então nós precisamos passar por momentos de tribulações para que a gente possa reconhecer em Deus o milagre que ele fez em nossas vidas. Porque senão nós não reconheceríamos. Eu vou pular alguns versículos aqui, mas só para a gente entrar na discussão. Lá em Juízes, capítulo 7, do versículo 1 ao 8, nós temos aqui uma situação bem conhecida da gente, que é lá de Gideão. Juízes 7, do versículo 1 ao 8. Lê para nós então, Fran. Não, mas pode ler aqui, eu pego o outro. É muito divertido. Vamos falar com a avó. Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais, levem todos até as águas e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei você e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Amém. Então vejam, quantos estavam com medo? Não, eu já comi. 22.000. Quantos estavam com medo? 22.000. Quantos ficaram? 10.000. 10.000 ficaram. Ou seja, ele tinha um exército de 32.000 homens. Então Gideão estava liderando um exército de 32.000 homens de Israel. E olha o que Deus faz. Gideão, não, nada. Você não vai, eu não vou te dar a vitória sobre os midianitas. Porque se você vencer com esse exército, vocês não vão glorificar a mim, vocês vão glorificar a vocês. E o meu milagre não vai ser manifestado, porque mesmo que eu entregue os midianitas nas mãos de vocês, vocês não vão reconhecer meu milagre, porque vocês estão muito numerosos. Então Deus já deu a dica. Quem não está afim de lutar, está com medinho, Não precisa. vai embora. 22.000 foram embora, dos 32. Imagine, né? Vamos pensar assim, 2/3 do exército estavam com medinho de lutar. Foi embora. Ainda Deus falou: não, mas 10.000 é muito ainda, para eu ter dar os midianitas aí nas suas mãos. Então desce. Os que lamberem como cachorrinho, ficam. O que não lamber, se ajoelhar, vai de outro lado. Imagine, 9.700 homens se ajoelharam para tomar água. E só 300 lamberam como cachorrinho. Né? E aí, como que o cachorrinho toma água? Toma água atento, né? Ele toma água e fica assim. Né? Para ver se não tem nada em volta. E quem se ajoelha e fica de guarda, vamos dizer assim, né? Não está nem aí para o mundo, está tomando água. Então, 9.700 foram embora. Só ficaram 300. Imagine se a gente é Gideão agora. Né? Vamos nos colocar no lugar de Gideão. Gideão, você tá maluco, né? Eu tinha 32.000, só tô com 300. O que é isso? Tomei com 10%. Não, menos de 10%. Né? 10% é 3.000. Eu tô com 1% do exército que eu tinha. Menos disso, né? Porque é 3.200. Você tem 320. Eu tô com menos de 1% do exército que eu tinha em mãos. E agora o senhor vai dizer que eu vou ganhar dos medianitas? Vai. Porque aí vai se manifestar o meu milagre. Aí vai manifestar o meu agir. Então Deus vai nos colocar em situações que aos nossos olhos podem ser complicadoras. Né? Pode ser algo terrível. Poxa, eu estou passando por uma situação, estou com tudo certo, programado, ajeitado, já falei com fulano, com ciclano. Deus fala: não vou deixar você fazer isso. Porque se você fizer do jeito que você programou, você não vai valorizar o meu agir. Porque você vai achar que
foi por sua força e não por minha vontade. Então, Deus nos coloca em situações, muitas vezes, que nós não estamos afim. Veja, de 32 mil para 300. Né? Quem ia ser maluco que ia lutar com 300 carinha com 32 mil? Só Gideão, porque tinha promessa de Deus. Então, quando Deus nos prepara para isso, a gente tem que ter a certeza, né, a fé de que Deus está conosco, de que Ele vai lutar por nós. Nós já vimos aqui no Velho Testamento, né, algumas ações de Deus, né, algumas situações em que o povo ficava olhando e Deus fazia o resto. E aí a vitória era dada. A gente comentou lá uma vez lá de Josafá, que instituiu o jejum, instituiu o louvor, e aí o povo se matou entre si, ele só pegou um tesouro que ficou lá, né, no campo de batalha, não fizeram nada. Mas aqui é parecido. Deus quer agir e fazer o impossível em nós. Só que aquilo que é possível para nós fazermos, Deus não vai fazer. Então nós temos que entender que a primeira coisa é que quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele não vai deixar que a gente se vanglorie disso. Porque a glória é de Deus. Então o louvor que a gente fez agora, ou um pouquinho antes, foi justamente para a gente entender, né, que Deus é toda a glória. Né? Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda manifestação. Não somos nós, não é pela nossa força. Nós temos que louvar a Deus, glorificar a Deus em todo instante. E entender que tudo é permissão divina. Então todas as situações que às vezes a gente passa é permissão divina. Ok? Para que a gente possa crescer em Deus. Amém? Amém. Aí em Jeremias 32, 27, ele diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Então, para Deus, nada é difícil, nada é impossível. E a gente precisa entender que nós temos as nossas limitações, mas Deus não tem limitação alguma. Uma coisa que eu escutei uma vez, né, acho que eu não sei se a Rafa estava junto, mas Deus pode todas as coisas, certo? Errado. Deus não pode todas as coisas. Ele não pode ir contra a sua palavra. Nossa vontade. Então, aquilo que está na palavra, o que está escrito na palavra, Deus não pode ir contra. Porque a inspiração divina, Ele instituiu aquilo. Então, Ele não pode ir contra a sua palavra. Ele pode, vamos dizer assim, nos convencer, né, de alguma coisa, mas Ele mesmo Ele não pode ir contra. Porque Ele instituiu aquilo como uma regra universal que nós devemos seguir. Então, se Ele quebrar aquela regra, Ele está indo contra a própria vontade dEle. E a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Ele não muda. O plano original de Deus não era que nós vivêssemos no Éden em comunhão com Ele, cuidando da terra e dominando sobre todos os animais? Sim. Esse plano não mudou, só teve um desvio de rota. No final, nós vamos voltar para o Éden, porque esse é o plano original de Deus. Vivendo com quem? Com Cristo. E eis que haverão novos céus e nova terra. Ou seja, nós vamos voltar com Cristo, né, com os nossos cavalos alados, né, brancos. Vamos estar vestidos em glória, né, ou seja, nosso corpo vai se resplandecer em glória por meio da glória de Deus. E nós vamos herdar a terra junto com Cristo aqui. Vamos viver nela. E aí nós vamos estar numa nova terra, que era o propósito original. E de preferência sem comida fruto do bem e do mal. Né? Para não voltar ao ciclo, né? Vamos dizer assim. Então, nesse sentido. Ok? Então a gente tem que entender que para Deus nada é impossível. Mas Ele tem umas restrições, que é ir contra a sua palavra. Ele não pode ir contra a sua palavra. E Satanás vai querer sempre criar dúvida em relação a isso. A sua palavra. Para que a gente se desvie do caminho. Deus não vai se desviar. Mas nós, enquanto Satanás colocar a dúvida, assim como a serpente lá fez com Eva, colocou a dúvida de que não tinha problema comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, Satanás também coloca isso em nossas mentes. Ah, para quê? Não precisa fazer isso. A Bíblia ali está dizendo que não precisa. Sério? Você acha que realmente foi Deus que escreveu isso? Não, isso é coisa de homem. Não esquenta não. Então a gente precisa ter esse discernimento, né? Que a gente tem que crer em Deus no seu impossível. E a gente precisa entender que se a gente realmente quer que algumas coisas impossíveis aconteçam em nossas vidas, nós temos que estar preparados para o que vem antes do impossível. Para que a gente possa reconhecer o impossível. Então por isso que a palavra diz, lá até o apóstolo Paulo coloca,
né? Que é aquele velho versículo universal que todo mundo coloca nos seus carros, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que vem antes disso? Nossa. Aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco. Aprendi a viver alegre, aprendi a viver com tristeza. Né? E aí tem mais umas coisinhas aí. Por isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente usa isso como o seguinte: eu posso fazer qualquer coisa. Não é que eu posso fazer qualquer coisa. Eu estou dizendo que eu posso conviver, que eu sou fortificado em Deus em qualquer situação. E não é uma justificativa para fazer o que eu quiser. Posso todas as coisas. Não. Eu posso enfrentar qualquer situação naquele que me fortalece. É esse o sentido do versículo. E a gente usa ele fora do contexto. Aí não, eu posso fazer tudo. Estou em Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é assim. Se você está em Deus, tem que seguir os princípios de Deus. Você não pode ir contra a palavra. Então você não pode todas as coisas. Agora a gente consegue enfrentar todas as situações. Né? Ou seja, como Paulo escreveu, aprendi a passar por isso. Então a gente tem que aprender a passar pelas situações. E em Deus, em Cristo, nós conseguimos passar por todas, porque Ele nos fortalece. Amém? Amém. E aí, a gente precisa entender o seguinte: o que nos diferencia daquilo que a gente enxerga no que é possível em Deus e no que não é, ou o que é possível aos homens? Vamos lá para Mateus 25, 15. Mateus 25, 15. Aí alguém pode ir para Mateus 17, 20. Estou em Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Então outro Mateus 25, 15. Você consegue enxergar? acabou a pilha. Que maravilha. Amém? Então Mateus 25, 15. Vamos lá. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. Até onde? Só o 15. Só que tá. Qual que é a palavra-chave aqui? Ou a expressão-chave? Com a Deu capacidade. conforme a sua Capacidade. capacidade. Então, o nosso realizar humano, ele vai depender da nossa capacidade. E o nosso entendimento do milagre de Deus, ou o nosso entendimento do agir de Deus, ele é reflexo da nossa capacidade. Porque aquele que é muito foi dado, muito também será Exigido. cobrado, ok? Então, se eu tenho lá meus 5 talentos, né, aqui, ou minhas 500 moedas, eu vou ser cobrado em função dessas 500 moedas, porque eu tenho capacidade para administrar essas 500 moedas. E eu só vou perceber o agir de Deus a partir do momento que a minha capacidade for esgotada. Então, se eu tenho capacidade para gerenciar 500 e eu estou só com 300, por exemplo, eu não vou ver tanta manifestação de Deus, porque eu ainda tenho condições de agir no meu humano. Agora, se eu estou sendo, vamos assim, eu tenho agora 1000. Deus, eu só consigo tocar 500, os outros 500 é contigo. Eu não consigo fazer mais isso. E aí sim a gente começa a ver a manifestação de Deus. Então, Deus vai nos deixar a gente ir até o nosso limite, até onde é possível. Quando não é mais possível para o homem, aí sim é possível para Deus. O próprio Jesus disse, isso para o homem é impossível, mas não é nada impossível para Deus. Então a gente tem que entender, né? O que Deus faz é aquilo que a gente não tem condições de fazer. Tudo aquilo que nós temos condições de fazer, Deus não vai se meter. Isso a gente precisa deixar claro, né? Ter isso entendido. Porque muitas vezes a gente pede para Deus algo que a gente quer. Até que a gente quer e que a gente pode fazer. Por isso que eu coloquei lá também no WhatsApp. Se a gente está querendo milagre, é só uma facilidade. Às vezes a gente tem condições de fazer, temos tempo de fazer, e a gente pede para Deus. Deus, traz para mim aqui. Né? Poxa, eu estou aqui esperando. Mas Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Né? A gente já conversou um pouco, que Deus nos chama desocupado. E aí a gente fica esperando em Deus algo que a gente tem condições de fazer. Então isso tem que sair, hoje tem que sair daqui com isso. Hoje esse é o foco do estudo.
O que eu posso fazer, eu tenho que fazer. O que eu não posso fazer, Deus faz. E aí distinguir o que é um e o que é outro. Amém? Amém. E aí, quando que a gente começa a ver o agir de Deus? Porque tem coisas que para nós são impossíveis, certo? Então vamos lá para Mateus 17, 20. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Amém. Então vejam, muitas coisas nós não vemos acontecer em nossas vidas pela nossa falta de fé. Porque nós começamos a olhar pelos nossos olhos humanos e não olhamos pelos nossos olhos espirituais. Jesus, vamos pensar nessa frase aqui de Jesus, desse versículo. Monte, sai daqui e vai para lá. Aos olhos humanos, isso é possível? Jamais. É impossível. A não ser que a gente tenha lá uma empresa de a carregadeira e de monte, vai e joga para o lado. Mas fora isso, é impossível para os nossos olhos. Mas se a gente tem a fé para que isso aconteça, isso vai acontecer. Ok? Então a gente tem que entender isso. A nossa fé é o limitador dos milagres de Deus. A nossa capacidade é o limitador dos milagres de Deus. Ah, Ricardo, então o negócio é o seguinte, eu não vou mais me especializar, não vou mais buscar nada, vou ficar aqui de boa, porque quanto menos capacidade eu tiver, mais milagre eu vou ver. É isso? Não. Cada um tem um propósito em Deus. E Deus já sabe exatamente o que cada um tem que fazer no seu plano divino. Se você ficar... A gente acabou de ler aqui, né? Deus é conforme a sua capacidade. Sim. Se você não buscar, se você não for indo, você sempre vai ficar na mesma. E como é que eu sei qual é a minha capacidade se eu não vou testá-la? Ele diz lá, esforça, tem que ter ajuda nele. Entende? Então, se não se esforçar, como é que vai? Exato. Então, por que eu vou agora vou ficar sentado? Então, não é esse a ideia. Vou ficar de boa, então, sem fazer nada, porque daí eu vou ver mais milagre. Não. A ideia é que a gente tem que sempre testar os nossos pontos aqui, né? Os nossos limites. Até chegar no livro e falar assim, Deus, agora não dá mais, eu preciso de Ti. E aí, quando for, né? O nosso líder falava isso porque ele gostava de futebol, ou gosta ainda, né? Ele falou assim, cara, quando chegar nos 47 segundos tempo, Deus age. Enquanto o jogo está rolando, é contigo. Você tem que fazer. Agora, quando chegar nos 47 segundos tempo, o juiz está para apitar, o milagre de Deus acontece. Porque daí você reconhece em Deus o milagre. Tem esse negócio dessa pós que eu tô fazendo, né? Eu sempre tenho a Fitness for Fun. Fitness for Fun, a gente já tá trabalhando nela aí, tipo, tentando montar ela, né? Já tem uns 2 anos. Só que eu sei, eu não tenho capacidade alguma de administração, não tenho esse entendimento. Então o que eu busquei? Vou fazer um curso de administração. Fiz o curso, mas é muito fraco o curso. Eu sei que eu tenho capacidade para mais. E eu estava pesquisando pós, MBA, qualquer curso que me trouxesse um conhecimento de mercado mesmo, né? Só que as pós é tudo caro, é R$1.000, R$2.000, MBA. E, eu não disponho desse valor nesse momento para pagar uma pós, né? E pedindo para Deus, me capacita, vamos lá, vai dar certo, vamos lá. Num mês, faz 2 meses, né? Por aí eu sempre acompanho uma faculdade que eu gostaria de estudar, né? Eu queria estudar aqui. E sempre acompanhando. 2 meses atrás chega um e-mail, 50% de desconto para quem é funcionário do HSBC, para pagamento à vista, 50% de desconto. 50%, cara. Chegou na hora, fui lá e fiz. Aí eu consegui, entendeu? Então, eu cheguei no meu limite, Deus, eu não tenho capacidade de gerir uma empresa. Eu preciso de Ti. Então vamos lá, toque, agora você vai estudar. Agora você vai aumentar a sua capacidade. E você vai aumentar a sua capacidade. Mas assim, é lindo de ver o agir de Deus nisso daí. Porque era algo que eu vinha pedindo para Deus, eu já vinha acompanhando aquela faculdade, entende? Aquele curso, e Deus vem esse 50% de desconto numa pós-graduação. É isso aí. Deus é o milagre de Deus. Reconhecendo isso. E nós temos também outros milagres, né? Deus fez lá a multiplicação dos pães e dos peixes. O vinho, né?
do vinho, a transformação do vinho em água, a questão também da pesca milagrosa, que lembra que quando ele conheceu Pedro, que ele chamou para ser seu discípulo, joga a rede aí. Pedro pensou assim, pô, esse cara não tem nada, eu fiquei a noite inteira, pesquei meia dúzia de peixe, agora ele quer que eu jogue de novo? Jogou lá e tirou, né, toda a rede cheia de peixe. Então, Você já ajuda ainda. a gente às vezes não acredita no agir de Deus, mas o milagre está aqui. Nesse caso, vamos voltar de novo, né? O que antecede o milagre. Pedro ficou praticamente a noite inteira pescando. Para pescar lá meia dúzia de peixe. Jesus olhou ele lá, falou, volta e pesca. Agora joga para o outro lado. Jogou para o outro lado e tirou a rede cheia. Isso é um milagre. Né? E a gente tem que reconhecer isso. Então muitas vezes a gente está agindo pelas nossas próprias forças e não vê as coisas acontecerem. E quando a gente entrega isso para Deus, Deus só fala assim, vira para o outro lado. E vem todo o teu... aquilo que você buscava, e às vezes muito mais. Porque ele encheu a rede, que tiveram que 2, 3 puxar a rede que não conseguia trazer de tanto peixe. Muitas vezes a gente fica parado naquela situação, não vai dar certo isso aqui, por isso só fica focado ali. E é bem isso, Jesus fala, olha para o outro lado. Tipo, para de olhar o problema. A solução está aqui, ó. Só vira. Pensa diferente, sai da caixinha, né? Sai daquela visão limitada. E a gente às vezes testa Deus. Vamos ler uma situação que a gente testa Deus? Ou a gente pede, não no sentido de testar, né, de pedir prova. Vamos lá para Isaías 38, do versículo 1 ao 8. Isaías 38. É melhor para valer? Não é? Tá pequeno, meu bloco tá fraco comigo. A letra miudinha tem que ser de maior ainda. Tá bom. Letra? 1 a 8? 1 ao 8. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu da escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Amém. Olha que coisa, né? Primeiro Deus já avisa para o rei: ó rei, põe tua casa em ordem, você vai morrer. Ou seja, estava meio bagunçadinha a casa, né? Porque Deus dá essa dica para ele: põe a casa em ordem, porque alguma coisa não estava tão legal assim. E aí, qual que foi o retorno, né? A resposta do rei Ezequias em relação a isso? Ele ficou lá, disse: não, Deus, beleza, obrigado por saber que eu vou morrer, eu vou antecipar algumas coisas, vou transferir a minha casinha aqui para o nome da minha esposa, vou jogar lá meu patrimônio para quem sabe administrar, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui para poder ficar sossegado. Né? Não deixar ninguém aqui no apuro, depois tendo que correr atrás de advogado, fazer spoiler, eu vou transferir tudo em dia, né? Então meu patrimônio aqui em dia, já dizer que vai ser meu sucessor, já vou passar as dicas para ele e vou te encontrar. Se a gente for entender hoje, o que seria um privilégio para nós é justamente estar ao lado de Deus. Né? Nós estamos aqui passando, eu brinco, né? Brinco meio falando sério, que a gente está aqui para ser aperfeiçoado, até chegar na estatura do varão perfeito. Quando nós chegarmos na estatura do varão perfeito, a gente vai para Deus. Esse é o conceito que eu tenho de nós aqui na Terra. Cumprindo o propósito de Deus e nos aperfeiçoando até chegar ao nível que nós temos que chegar. E Deus fala: cara, eu vou te levar, só ajeita aí, deixa tudo em ordem. Aí Ezequias: beleza, Deus, obrigado, é isso que eu queria, tá contigo. Não, o que ele faz? Chora, igual uma criança, que chorou amargamente aqui, né? No meu, como é que tá? No meu, e orou o Senhor, peraí. Aqui não diz que ele chorou, no teu tá chorou amargamente, né? Aqui no meu nem diz que chorou amargamente, sacanagem, né? Mas aí ele ora e fala: eu sempre cumpri o que você pediu,
Sempre andei nos teus caminhos, sempre, né, obedeci a tua palavra e agora você vai me matar assim? Não, quero viver. Aí, né, Isaías vai e recebe a palavra do Senhor, volta lá e fala, então tá bom, já que você chorou igual criança, né, já que você não quer ficar na minha presença, quer ficar aqui mais um tempinho, eu vou te dar 15 anos. 15 aninhos. Tá bom pra você? Não quer mais? Não, tá bom. E pra você ver que eu tô falando sério, que você não vai morrer amanhã, eu vou fazer só voltar. Ah, sério, gente. Né? Nós temos a rotação da Terra e a translação da Terra. Cara, Deus fez o quê? Retrocedeu a rotação da Terra. Não, a translação, né? É junto, né? Translação. É junto. Ele Translação é a própria Terra. Translação é... Então, mas é que a translação são as estações. O dia é a rotação. Então, ele fez com que a rotação da Terra fosse o contrário. Ó, vou fazer você... Só para você ver o que eu sou capaz de fazer, a Terra vai parar de girar para o sentido que tem que girar, vai girar ao contrário em 10 graus. Quando voltar a 10 graus, eu faço girar de novo. Normal. Então, gente, isso para a gente pensar é É impossível. igual um monte e sai do lugar. Entendeu? A simplicidade de um monte, se você parar para olhar para agora, um monte sair dali para lá é mamão com açúcar. Mas você vê que é um exemplo usado há milhões de anos atrás, que até hoje pra gente é impossível. Sim, impossível. Fazer a Terra... Só o Superman fez um filme lá. Lembra? O Superman fez girar a Terra. Superman copiou o versículo da Bíblia, com certeza. Bíblia isso aqui, Com certeza. E aí em Josué, olha que legal. Né? Em Josué, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Ou seja, Deus fez a terra parar por quase um dia. Ou seja, o sol chegou no nível do meio-dia, sol a pico, agora para. Agora você vai lá e termina de matar quem você tem que matar aí. Né? Que fez arte comigo, termina de matar. Deus parou o dia. E em Ezequias, Deus voltou o dia. Então vejam que Deus faz realmente coisas impossíveis. E nós temos que crer nisso. Né? Nós temos que ter a nossa fé pensando nesse impossível de Deus. Eu lembro uma vez que a gente estava lá na igreja da pastora Leia, e aí nós estávamos conversando no estacionamento, e algumas histórias lá do que aconteceram, né, na própria igreja, diz que tinha um pastor que falou assim: brilha a estrela tal. Diz que brilhava. Né? Deus, para o pessoal ver que você é Deus, que você pode todas as coisas, agora brilha aquela estrela. Que aquelas estrelas brilhavam. Gente, se a gente for ver, isso é impossível. Né? De chegar, de imaginar. Entende? Mas para Deus é possível. Tudo é possível. Né? Menos em conta a sua palavra, mas para Deus tudo é possível. Então, assim, tendo a fé de que Deus age a nosso favor, veja lá o próprio Elias. Elias matou não, vamos falar bonitinho, né? Ele fez um desafio lá para os 450 sacerdotes de Baal, mandou encher de água o holocausto, mandou cair fogo do céu, caiu fogo do céu, e depois ainda falou: agora chova. E veio a chuva. De uma pequena nuvem. Veja, isso é o quê? Isso é o agir impossível de Deus. Para homem é possível mandar cair fogo do céu? Não, só se estiver com Deus. Né? Se estiver dentro do propósito de Deus. Aquilo que nós pedirmos, agora no Novo Testamento, aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, o meu Pai assim o fará. Não pense que receberás coisa alguma se pedir duvidando. Né? Então aquele que duvida não receberá nada. Então se a gente não acredita que é possível Deus agir em nossas vidas, nós não vamos receber nada. Né? É igual a mulher, né, dos 12 anos do fluxo de sangue, né? Isso. Se apenas tocar na sua orla, eu acredito que você sará. A fé dela, né? Ela não precisa nem tocar nele, Nem falar com ele. nem falar com ele, nem olhar nele, nada. É só tocar na roupa que ele veste. Exatamente. Então a gente tem vários exemplos na Bíblia de ações de Deus mediante a nossa fé.
O centurion não precisa ir lá curar meu servo. Só diz aqui que vai ser curado porque eu creio. Pela sua fé. A do cachorrinho, não sei se ela era samaritana, né? Que Jesus disse, não convém tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aí ela fala assim, não, mas eu não quero pão, só quero a migalha que cai no chão. E aí assim, né? Olha a tamanha fé. E aí Jesus foi lá e cumpriu o que ela queria. Então vejam, tamanha fé, né? Elas não queriam tudo, elas queriam um pouquinho do poder de Deus. A fé do tamanho de um grão de mostarda. E a gente fica às vezes aqui pensando, né? E por que as coisas às vezes não acontecem em nossas vidas? Tem vários motivos que podem não acontecer. Às vezes Deus nos colocou no deserto para nos provar e a gente não vai receber nada enquanto não formos aprovados nessa aprovação. Às vezes nós nos colocamos no deserto, né? Às vezes nós nos colocamos em situações. Esses dias a gente estava andando e aí eu comentei com a Rafa que eu estava assistindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte no YouTube e aí ele faz um comentário, né, que em quase todas as mensagens dele, né, que ele fala que o diabo está deprimido, né, tá lá escondido no cantinho do inferno. E aí diz que ele estava lá, o diabo escondido no cantinho do inferno, chorando, amargurado. Aí chegou um e falou assim, Pedindo perdão para você. chefe, o que está acontecendo? Né? Que você está aí quietinho, triste, chorando? E aí o diabo vai dizer, esses crentes que faz as coisas e ficam colocando a culpa em mim. Né? Então assim, tem coisas que a gente se coloca na posição e depois quer culpar o diabo da situação. Entende? Então, a gente precisa entender. Nós temos a nossa capacidade? Temos. Temos nossas limitações? Temos. Precisamos reconhecer o agir de Deus? Precisamos. Isso é importante. A Rafa tem um testemunho que eu comento com quase toda vez que a gente tem oportunidade, que uma vez ela estava triste, tadinha, coitada, abandonada, se sentindo sozinha. Eu tô exagerando um pouco. Eu tô exagerando um pouco, né? Não, eu tava bem pior que isso. Mas ela estava lá, né? Vamos dizer assim um termo legal, ela estava arrasada. Aí ela foi pro Barigui. E pensando, ela e Deus, eu tô sozinha, né? Não sou mal compreendida. Nossa, Eu vou adiantar alguma coisa aqui, né? Fazendo a brincadeira, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, eu tava num momento muito difícil, assim, muito difícil. Aí eu não tinha solução. Aí daqui a pouco vem um cachorrinho e senta do lado dela. E fica ali, tipo, você não tá sozinha, tô aqui contigo. Eu tô do seu lado. É. Não, foi muito engraçado, o cachorro veio, eu olhei aquele cachorro pulando, correndo de longe, ele veio pra mim. Eu falei, nossa! E eu pensando, Deus, tanta gente passando aqui, todo mundo feliz um com o outro, e eu aqui, ninguém comigo, eu sozinha, eu não mereço nada mesmo, eu sou um lixo mesmo. E Deus levantou um cachorro. E o cachorro ficou comigo, brincou comigo, rolou, fez carinho, lambeu minha mão. Quando meu coração se encheu de amor, ele foi embora. Era Deus? Uau. E às vezes a gente não reconhece essas pequenas ações como milagres de Deus. Às vezes a gente está lá, né, com o coração amargurado, e Deus traz uma palavra, traz uma situação, e às vezes a gente não reconhece isso como um anjo de Deus. E a gente precisa ter esse entendimento, porque nós somos limitados. E às vezes, pequenas coisas, detalhes. A gente espera uma grande coisa. Ah não, senão, como a gente, aqui no exemplo anterior, se não piscar a estrelinha e não soltar foguete, não é de Deus. Não. Às vezes, nas pequenas coisas, Deus se manifesta para acalmar o nosso coração. Para dizer, eu estou contigo, não se preocupa não. Você está passando uma situação, mas eu estou contigo. Eu vou te abençoar onde quer que você esteja. Apenas me obedece. Ouve. Escuta o que eu estou te falando, que vai dar certo. E às vezes a gente está lá, né, querendo com o nosso racional tomar uma decisão. E o nosso milagre também vai depender de uma coisa, de onde está o nosso coração. Porque muitas vezes nós queremos que aconteça um milagre em nós para a gente esfregar na cara do outro. Para a gente cada um testemunho em igreja. Para dizer, Deus fez isso comigo. Para criar uma inveja santa, se eu posso chamar desse jeito, né, que de santa não tem nada, no outro. Para a gente dizer para Deus que a gente ganhou um carro A zero. gente quer para fazer de tudo menos agradecer a Deus É. pela bênção concedida. Né? A gente quer a bênção, mas não pela E às bênção. vezes a gente só pede, às vezes Só. mais agradecer do que pedir. Exato. A nossa oração tem que ser mais agradecida. Mais agradecer, é Porque verdade. Ele dá tudo que a gente É precisa. E às vezes muito mais do que a gente precisa. E por que Ele nos dá mais do que precisa?
para a gente poder abençoar o próximo. A gente não precisa de tanta coisa. Né? Jesus, eu escutei uma vez do nosso pastor lá numa transmissão, que eu achei um comentário muito pertinente, que falam que Jesus não tinha nada, não sei o quê. Jesus era dono de tudo. Então assim, por que ele ia ter uma casa, um carro, um cavalo, um camelo, uma mula? Se ele é dono de tudo, ele chegava lá, ó, fala para fulano que hoje eu vou dormir na casa dele. Beleza. Senhor, é uma honra tê-lo aqui na minha casa. Venha. Ó, fala para o ciclano que eu vou precisar da mulinha lá. Aí pegou, emprestado. Vamos dizer assim, né? Usou, de comodato. Pega os peixes, pega o pãozinho, pega. Entendeu? Então assim, tudo é dele. Para que ele vai querer ter alguma coisa? O que Deus fez? Distribuiu os homens para que nós pudéssemos abençoar os próprios homens. E Jesus se serviu disso. Tanto é que ele nem falava, Jesus está pedindo. O que é? O mestre pediu. Né? Não precisava ficar dizendo que era Jesus que queria. Olha, o mestre vai dormir na sua casa hoje. Todo mundo se alegrava. Opa, beleza. Olha, o mestre precisa da sua mula. O mestre precisa de um lugar para fazer a ceia. Diga, né, que o mestre não sei o que. Ou seja, todo mundo, quando escutava isso, o próprio Deus, né, quando a gente chegava lá, quando acontecia alguma coisa, o que era para dizer? Não, o eu sou. Né? Ele disse, ó, o eu sou pediu. Opa, Deus pediu. Vamos fazer, vamos cumprir. Então a gente tem que entender que às vezes quando Deus nos dá mais do que a gente precisa, é para nós abençoarmos o próximo. E quando a gente abençoa o próximo, muitas vezes esse é o milagre de Deus na vida do próximo. Porque às vezes as pessoas estão orando para que uma pessoa vá lá e fale alguma coisa, que uma pessoa vá lá e faça alguma coisa. E às vezes a gente não quer fazer isso. Deus, por que eu vou lá? Ontem eu estava conversando com a Isabela. Ela já está com uma idade que entende mais, aí eu estava conversando com ela em relação a Deus, a Cristo, né, em função daquilo do entendimento que ela tem que ter, né, em relação a Cristo. Daí eu falei assim, filha, a palavra diz que melhor é dar do que receber. E aí, às vezes a gente segura alguma coisa e aquele segurar é uma bênção para aquela outra pessoa. Às vezes Deus está mandando você fazer tal coisa e você não quer porque você se apegou a algo. E aí aquela pessoa não recebe a bênção que Deus tem guardado para ela. Então a gente precisa, eu falei para ela, a gente precisa escutar isso, filho. Né? Então assim, porque ela está naquela transição. Ela gosta de tecnologia, mas não larga as bonecas. Né? E ele fala assim, tá, e se Deus mandar você dar todas as tuas bonecas? Você quer orar para aceitar Jesus aqui agora, o papai ora com você. Mas a partir do que você aceitar Jesus, eu falei, lembra do estudo da semana passada? Se aceitou Jesus, se quer seguir Jesus, você tem que se negar, pegar a sua cruz e seguir. E aí, se Deus falar para você, dá todas as tuas bonecas, você vai dar? Daí ela pensou. Né? Aí eu falei, e aí? Mas você está se negando? Você está obedecendo a palavra de Deus? Agora você já é considerada filha de Deus. Você aceitou Jesus, você é filha de Deus. Você vai fazer isso? Ela, não sei, né? Lógico, né? 11 anos, a gente precisa conversar mais sobre isso. Mas eu já joguei o desafio para ela, né? Nesse sentido. Se ela tem demais, tem para abençoar o próximo. Se a gente tem demais, a gente tem para abençoar o próximo. Uma vez o nosso pastor falou assim que ele estava viajando e daí do nada deu vontade de comer pamonha. E assim, ele estava viajando com um horário marcado para ir no outro culto, coisa e tal. E deu vontade de comer pamonha. E ele ficou incomodando o motorista uns 40 minutos para comer pamonha. Aí acharam um lugar para comer pamonha. Ele pegou, comprou a pamonha. No que ele pegou a pamonha, perdeu a vontade. Perdeu a vontade da pamonha. Ele falou que ele olhava pra pamonha. Quero comer isso? Coisa horrível. E aí ele viu uma pessoa lá no fim do terreno lá, que tinha pamonha, né, num canto, sozinha, abandonado, triste. Ficou encarando ele. E ele ficou encarando também. Tipo, que isso não tá me encarando. Já foi com cara de brabo, querendo me pegar aqui. Aí Deus falou assim, leva a pamonha do cara. E ele, Não vou levar, tá me encarando. E Deus, leva a pamonha, leva a pamonha. Aí ele falou, entregou a pamonha. Olha, eu não sei o que é, tá acontecendo, mas Deus mandou te entregar essa pamonha. Né? Então, Deus te abençoe, não sei o que. Daí o cara contou a história, que ele tinha feito meio que não um desafio, mas uma prova com Deus, para saber se realmente Deus ainda o amava e coisa e tal. Ele estava desviado e falou assim, que ele queria que alguém desse uma pamonha para ele. Se alguém desse a pamonha para ele, ele sabia que Deus estava na jogada.
Que Deus ainda amava ele e ele amava Deus. Entende? Então veja, uma coisa simples, né? Que para a pessoa ali o milagre dele da salvação era alguém entregar uma pamonha. E passaram N pessoas e ele ficava esperando alguém entregar a pamonha para ele. E ninguém entregava. E aí que Deus, né, ele até brinca, né, que Deus sabe que ele é meio teimoso, ele já veio alguns quilômetros incomodando para parar para comer a pamonha. Bem onde tinha que parar. Entende? Então é assim. Hoje eu estava vendo aqui uma mensagem do pastor Tom, não sei se conhece o Tom Sampaio. Pastor Tom Sampaio, ele é missionário e tal. Olha, de nome assim não, às vezes vendo o rosto e tal. Ele é fantástico. Em nome de Deus mesmo. E aí ele escreve aqui, tem um contexto, né? Mas aí a conclusão do texto dele é assim: as pessoas estão clamando por Deus, né? Por Deus na expectativa de encontrar quem ande com ele para apresentá-lo. Lembra, você carrega a cura e a salvação de alguém. Abra a boca e fale. Amém. É bem, foi hoje que ele postou. Esse pastor Tom é muito legal porque é bem aquilo que a gente estava conversando semana passada, de pedir a oração, de pedir a cura para os outros. Um dia eu saí de casa pra trabalhar, e saí mais tarde, eu assei pão de queijo. Aí eu coloquei 4 no Tupperware, consegui comer só 2. Eu falei, meu Deus, como eu sou gulosa, né? O que eu vou fazer com esse pão de queijo? Se eu bem podia levantar alguém pra dar esse pão de queijo. Eu dei 2 quadras, tinha um mendigo na rua. O sinal fechou na hora. Eu falei, daí eu abri o vidro, ele veio perto de mim e falei, senhora aceitaria um pão de queijo se eu desse pra senhora? Ele, ai, muito obrigada. Do que me impressionou, eu falei assim, que Deus abençoe teu dia. Eu falei, amém, que Deus abençoe muito mais o seu. Deus usa, né? E às vezes a gente tem eu falei, que gulosa que eu sou, né? Porque eu não ia comer 4 pães de queijo de café. Pra que eu fiz? E agora eu vou jogar comida, tanta gente passando fome. Não fiz pra mim. E aquele homem na rua, sujo, maltrapilho, aí ele falou, Deus abençoe pra mim. Ó, ganhei meu dia. Eu saí tão feliz dali. Eu falei, cara, nasci com pão de queijo. Mas Deus faz isso mesmo. Né? Essa semana, foi quarta-feira, né, amor, que eu fiquei até a noite na faculdade, né? Foi. Na quarta-feira. Aí eu tava indo pra estação, comer alguma coisinha lá, um pedaço de pizza, aquelas coisas. Aí me para uma pessoa. Ele comeu um sub, ele é mais saudável, olha. Não, irmão, tu tem André, a gente já teve uma leve desarmonia de palavras para não falar discussão na vida. Eu posso continuar? Mas André, fala você, André. Usa Jeová. Daqui a pouco a gente conversa. Posso dar? Vontade. Aí chegou lá e me pediu dinheiro. Mas você não foi picadinho. Você não tem 15 reais para eu comprar um leite em pó para levar para meus filhos, coisa e tal. Eu falei, não tem. Mas pode comprar para mim então o leite em pó? Né, no cartão, coisa e tal. Eu falei, tá bom. Então eu vou te comprar o leite em pó. Aí fui lá na farmácia, que tinha ali na estação, comprei o leite em pó e entreguei. E falou. Eu sei assim, que eu fui na estação, era mais ou menos umas 6h05. Eu consegui entrar para comer uma coisa 15h07. E a minha orientação era 7 horas. E falou, e contou a história da vida toda, e não sei o quê, e dos pais, do marido, dos filhos, não sei o quê, parará. Eu tive que me até cortar um pouco, falei, preciso ter horário, não sei o quê. Mas olha, que Deus te abençoe, quando você precisava de uma diarista, não sei o quê, parará, e começou, assim, uma lata de leite em pó. Eu até falei assim, poxa, eu não tenho esse costume de dar dinheiro. Né? Porque o dinheiro pode comprar qualquer coisa. Agora, quando a pessoa pede o alimento e eu tenho condições, eu falei, não, beleza, então o alimento eu vou te dar. Agora, o que fez com o leite em pó, não quero saber, aí é a consciência da pessoa. Minha consciência está de que, né, pediu ali, a gente fez. E como a palavra nos orienta, né, não nos cansemos de fazer o bem, independente para quem. Né? Então, a gente não pode ficar também medindo. Eu escutei algumas vezes, não tiro a razão, não estou julgando, né, que muitas vezes a palavra diz que a mão direita não saiba o que a mão esquerda faz. Né? E que a gente também tem que escutar um pouco a voz de Deus, porque muitas vezes Deus está trabalhando na vida de uma pessoa e a gente vai lá e interrompe esse trabalho. Né? Às vezes ajudando, às vezes fazendo alguma coisa. Às vezes Deus está ali, né, fazendo com que a pessoa se quebrante e a gente vai lá e quebra o trabalho de Deus. Então a gente também tem que ter um pouco desse discernimento. Mas eu sou mais nesse lado, não nos cansemos de fazer o bem. Uma coisa é você ajudar esporadicamente. Poxa, eu pedi uma lata de leite em pó, foi lá e comprei leite em pó e acabou. Glória a Deus. Outra coisa é você todo dia ficar dando comida para a pessoa, dando dinheiro e tal. Aí são ações diferentes, né? Eu creio que o agir de Deus é nisso.
Né? Você não interrompeu o agir de Deus nisso, dando sustento à pessoa para ela ficar de boa em casa sem fazer nada, por exemplo. Agora, você ajudar de vez em quando alguém que pediu, No momento né? de No dificuldade. momento específico, eu acho que isso é inerente de todo cristão. Né? Não fique triste, tá? Vão existir outras oportunidades. Sempre. Né? Não, já existiram e sempre viram outros. Né? Com certeza. Então vamos lá para Lucas 6,45. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Amém. Então Deus sabe o nosso coração. Eu vou usar a versão aqui que eu acho que é de Almeida, que eu acabei usando. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Né? Então, o nosso milagre, o agir de Deus, quando a gente espera um milagre, ele também está muito relacionado ao que nós temos no coração. O nosso coração está focado em coisas boas, ou o nosso coração está focado em coisas ruins? Um dito popular, né, fala que você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio, né? Qual é a percepção sua? Quem enxerga meio... Eu falo, né, que tem pessoas que só enxergam o meio vazio do copo. Ou seja, só vê aquilo que falta, mas não vê aquilo que já tem. Não valoriza aquilo que já existe, só valoriza aquilo que ainda não tem. Então aí a gente precisa também ter essa visão. O que eu estou enxergando em Deus? Aquilo que Deus já me deu e agradeço por isso? Ou aquilo que eu desejo e Ele ainda não me deu e eu só reclamo e murmuro? Então nós temos que ter isso claro em nossa mente. Então entender que nós temos nossas limitações, porém nós temos nossas capacidades. E Deus só vai agir no impossível dele quando as nossas capacidades chegarem ao limite. E o agir de Deus vai estar focado naquilo que nós temos no nosso coração. Se eu estou pedindo um milagre para Deus para se vangloriar, nunca vai receber. Agora, se eu estou pedindo um milagre em Deus para que as coisas aconteçam, como aconteceu com Gideão que foi para a glória de Deus, como aconteceu lá com os 10 leprosos, que um foi lá e voltou a agradecer a Deus pelo milagre, como aconteceu com a pesca milagrosa, com o andar de Pedro sobre as águas, com a mulher que se curou lá do sangramento de 12 anos, com aquele tiozinho que tinha quase 1000 demônios, se não dizer 1000 demônios no seu corpo, que foram para os porquinhos, que foi liberto. Então vejam quantas maravilhas, né, Deus nos mostra que é possível serem alcançadas. Basta a gente se posicionar em Deus e entender até onde nós podemos ir e até onde Deus começa a agir em nossas vidas. Né? Então Deus vai fazer aquilo que a gente não consegue fazer, mas aquilo que a gente consegue, Deus não faz. Aquela coisa, né? Nós temos a obrigação moral de fazer o natural. Deus vai operar onde? No sobrenatural. Então, sobrenatural. Amém? Isso aí, glória a Deus. Essa era a nossa palavra de hoje. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo